Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Kentamura e hoje a gente vai dar continuidade, conforme prometido, naquele assunto do que é importante a gente compreender antes de praticar a lei da atração, né? O que o ego pode fazer de uma forma muito discreta, muito disfarçada, né? E prejudicar a gente com a lei da atração. Vamos entender isso melhor agora. Antes da gente seguir, eu já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer ainda mais para que a gente possa continuar trazendo conteúdos, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, no vídeo da semana passada, né, você deve se lembrar, eu falei do quanto que é importante a gente compreender algumas coisas, alguns pontos, né, antes de pensar na lei da atração, antes da gente ir praticar a lei da atração, né? Eu dei inclusive o meu exemplo, né, de que eu consegui tudo o que eu projetei com a lei da atração. Eu fiz várias projeções, eu coloquei coisas ali bastante, como eu falei, forçadas, bastante exageradas, e mesmo assim tudo aquilo aconteceu, né? Mas, no entanto, mesmo tendo conseguido tudo o que eu tinha projetado, eu não estava me sentindo completo, eu não estava sentindo, na verdade, eu não estava sentindo nada bem, né? Como eu coloquei, foi um dos momentos, uma das épocas que eu senti mais vazio na minha vida. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero falar um pouquinho mais sobre os Abraham e os Hicks, a Esther Hicks e o Jerry Hicks, né? Eu vou falar um pouquinho de como que eles começaram, tá? E parte do que eu estou falando, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Esther Hicks, o Jerry Hicks e o que são os Abraham, tá? Eu recomendo você começar pelo livro Peça e Seja Atendido. Tá? Nesse livro eles contam um pouco da história deles e eles ensinam muita coisa sobre a lei da atração. Bom, como eu falei no vídeo anterior, a Esther Hicks e o Jerry Hicks, eles começaram a fazer esse trabalho com a lei da atração, né, canalizando os Abraham em 1985, né? E como é que foi isso, né? Então, na época, o Jerry Hicks, que é o marido, né, era o marido, ele já faleceu. O Jerry, ele tinha muito interesse pelas coisas místicas, pelas coisas que eram chamava a atenção dele, né? Essas questões espirituais e principalmente as questões ligadas à canalização, né? E aí ele descobriu uma pessoa que fazia canalizações, né? Vivia mais ou menos próximo da onde eles moravam e ele queria muito lá conhecer, né? Ele queria muito que a Esther também fosse lá junto com ele conhecer, né? E a Esther, por outro lado, ela era totalmente avessa a isso, né? Ela tinha medo, ela achava que essas coisas podia acontecer alguma coisa, né? Ela achava que era coisa ruim, né? Enfim, ela tinha todo um conceito religioso por trás, né? Que trazia muito medo para ela. Mas depois de muita insistência do Jerry, né? Ela topou e ela foi junto com ele conhecer essa pessoa que canalizava um ser. Bom, daí chegando lá, ela conheceu, né, eles conheceram, era uma moça, uma mulher, né, era uma casa que tinha algumas mulheres e uma dessas mulheres era a que recebia um ser chamado Theo, né, em português é Tel. Então, esse Tel era a consciência que ela recebia, né, e para a surpresa da Esther, aquilo foi uma coisa agradável, né? Ela não ficou com medo, ela se sentiu bem, né? Ela percebeu que esse Theo ele falava coisas muito boas, muito positivas, né? E quebrou ali, né, um paradigma, um medo que ela tinha, né, um receio, um julgamento que ela fazia desse tipo de coisa, né? E ali ela conheceu um pouco mais. Então, conversando com o Theo, ele disse para ele, né, para o Jerry, e disse para Esther que eles iriam também, assim como aquela moça estava recebendo o Theo, eles iriam também conseguir canalizar um ser, uma consciência, né, e que isso iria acontecer no momento devido. Bom, a Esther saiu de lá,
né, junto com o Jerry, obviamente sem entender nada, né? Como assim a gente vai canalizar alguém? Mas ela começou a fazer meditação, ela aprendeu a meditar, né? E depois de alguns meses meditando foi que ela recebeu o contato dos Abraham, né? E bom, e de lá para cá eles vêm divulgando cada vez mais, né, esse aprendizado, né, ou esse ensinamento que eles levam, que eles passam para milhares de pessoas. Eles já fizeram diversos eventos, conferências, né, palestras, enfim. Então, de lá para cá, o resto da história é só a gente procurar, pesquisar, né? Tem os livros, tem vídeos no YouTube, tem o canal deles, enfim, tem muita coisa legal para a gente aprender com eles. Bom, quem são os Abraham? Né? Eles se intitulam uma consciência coletiva de um plano não físico. Né? Não responde muita coisa, mas enfim, né? É a forma que eles se intitulam. E se você já assistiu alguns vídeos da Esther, você também viu que eles são muito bem-humorados, né? Mas então primeiro vamos à lei da atração. Eu vou passar para você os pontos principais ensinados pelos Abraham. Eles dizem o seguinte: nós somos extensões físicas do não físico. Estamos aqui, neste corpo, porque escolhemos estar aqui. A base da nossa vida é a liberdade, o propósito é a alegria. Nós somos criadores e criamos com nossos pensamentos. Qualquer coisa que você pode imaginar é seu para ter ou para ser. Conforme você escolhe seus pensamentos, suas emoções vão te guiar. O universo nos adora, pois ele conhece nossos mais profundos desejos. Devemos relaxar, pois o bem-estar é nosso estado natural. Somos criadores de estradas de pensamentos em nosso único caminho de alegria. É possível partir desse mundo sem doença ou dor. Não podemos morrer, pois somos vida eterna. Interessante, né? Mas ao mesmo tempo, se você ler esse livro, Peça e Será Atendido, você vai ver que eles têm uma linguagem extremamente simples, né? E eu particularmente devo confessar que eu achei que o livro seria ainda mais profundo. Mas daí a gente tem que se lembrar que tudo é um processo, né? E o trabalho da Esther atinge massas, né? Então provavelmente eu acredito que os Abraham eles sabem disso, né? Então dessa forma eles colocam apenas uma linguagem que a maioria das pessoas compreenda. E mesmo assim é necessário ter cuidado para que as coisas não sejam deturpadas, né? Mesmo falando uma linguagem simples. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma pessoa que ele fez duras críticas, né, ao trabalho da Esther, porque ele falou o seguinte, né, que eles afirmam, que os Abraham afirmam que é possível deixar este mundo sem sofrer, né, ou sem doença. E, no entanto, o Jerry Hicks, o marido da Esther, ele morreu alguns anos atrás de câncer, né? Então, o que acontece? Não dá nem para tentar responder uma pessoa, né, que no próprio comentário a gente já percebe um julgamento, né, que não tem base em muitas coisas, né? É uma pessoa que não compreende muitas coisas, como, por exemplo, sobre a lei do karma ou o poder do subconsciente. Por exemplo, Chico Xavier e Madre Teresa, ambos morreram de problemas cardíacos, né? Gandhi morreu assassinado. Mas então, isso quer dizer que eles não sabiam de nada? Mas enfim, o que eu quero dizer é que os ensinamentos dos Abraham são maravilhosos. É muito bom, eles sempre falam muito sobre positivismo, né? Sobre a gente pensar e estar positivos o tempo todo, né? Isso é um ensinamento por si só que já é maravilhoso, né? E mais do que isso, eles ensinam que conforme a gente aprende a utilizar os nossos pensamentos e sentimentos, a gente consegue, né, criar muitas coisas nas nossas vidas. Mas, como eu falei no vídeo anterior, é nesse ponto, né, nesse ponto que a gente pode criar
ou atrair tudo aquilo que a gente deseja nesse mundo físico, né? É nesse ponto que a gente precisa entender mais a fundo, tá? Para que a gente não caia nas armadilhas pregadas pelo ego. Então, por exemplo, lembra que eu falei no outro vídeo que ganhar na loteria pode não trazer a felicidade desejada, né? E que 95% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em até 5 anos? E por que que isso acontece? Porque para uma pessoa que não está preparada, ela vai ceder a todas as artimanhas e artifícios do ego. Você quer ver um exemplo? Imagina que uma pessoa que você conhece ganhou 100 milhões na loteria, né? Se você chegar para essa pessoa e perguntar o que ela vai fazer com esse dinheiro todo, né? Muito provavelmente ela não vai saber o que fazer, né? Com 90% ou 99% desse dinheiro. E por quê? Porque a pessoa não está preparada, né? Normalmente as pessoas vão conseguir dar alguma resposta, né? De no máximo 1 milhão, 2 milhões. Ela não sabe o que fazer com todo esse dinheiro. O segundo ponto é a gente lembrar que tudo é energia, né? E o dinheiro, então, ele também é uma energia. E toda energia precisa de um propósito. A gente está falando aqui sobre a ligação entre a lei da atração e a espiritualidade, certo? Então temos que dar um propósito para as coisas, né? E isso é necessário para que tudo no universo flua em abundância para todas as pessoas. Quanto mais a pessoa aprende a fazer o dinheiro fluir com amor e sabedoria, mais abundância ela vai experimentar na sua vida. Mas 95% das pessoas gastariam tudo com coisas desnecessárias, com gastos descontrolados, né? Ou fariam o contrário, guardariam tudo no banco, deixariam tudo guardado. Mas aí o que você acha que vai acontecer? O que aconteceria com uma pessoa que teria 100 milhões em conta no banco? Obviamente ela seria procurada diversas e diversas vezes por investidores, por pessoas do próprio banco, né? Até que chegaria um determinado momento que a ganância falaria mais alto, né? Que o ego tomaria conta dela. Então a pessoa ela iria ou perder tudo o que ela ganhou, ou ela iria entrar num ciclo de querer ganhar cada vez mais e mais. Eu não estou aqui fazendo uma apologia contra o dinheiro, não é isso, né? Aliás, eu penso que o dinheiro ele é tão necessário quanto todas as outras coisas que são importantes na nossa vida, né? Como família, como saúde, né? Como trabalho, como realização pessoal. Todas essas coisas são muito importantes. Assim também é o dinheiro, né? O dinheiro nada mais é que um ingrediente necessário, né? Como todas essas outras coisas também são. Então não tem nada de errado em ter abundância financeira, né? Muito pelo contrário. A questão toda, na verdade, é compreender, né, que o nosso desejar tem que estar alinhado com a nossa centelha divina e não com o ego. Se a pessoa não perceber isso, ela vai buscar encontrar a felicidade no externo. Percebe? Então é quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu ser desse jeito, eu vou ser feliz. Não há nada de errado, por exemplo, a pessoa querer encontrar o amor da sua vida, né? Mas desde que ela compreenda que ela está buscando isso, né? Para quê? Para que ela tenha uma pessoa com quem ela vai poder compartilhar o amor dela, né? A alegria dela, que eles possam crescer juntos. Mas quando a pessoa ela pensa com o ego, ela deseja com o ego, ela vai querer encontrar a melhor pessoa do mundo que vai trazer toda a alegria e o amor que ela acha que merece. Percebe a diferença? Percebe o ego atuando? Não é mais sobre o que ela pode dar, o que ela pode oferecer. É sobre o que ela pode ganhar. E é aí que se falta a compreensão da lei da atração. Por quê? Porque uma pessoa que não se ama suficiente, uma pessoa que não é autopreenchida, o que ela vai fazer no final das contas é atrair uma outra pessoa que seja da mesma forma. Ou seja, ela vai atrair uma outra pessoa que é tão identificada com o ego quanto ela. Então ela vai encontrar aquela pessoa que ela sempre quis e ela vai pensar assim: nossa, essa lei da atração realmente funciona. Mas aí, com o tempo, os problemas vão começar a surgir e o conto de fadas vai por água abaixo. Porque, como você pode ver,
tem muito mais coisas para se compreender na lei da atração. A lei é cega e ela vai trazer exatamente aquilo que a gente emitir. Então, se a gente emitir sentimentos que a gente não sabe que está emitindo, que está lá no fundo, né? Sentimentos de dependência, de medo, de vitimismo, né? Qualquer sentimento negativo, é isso que a lei vai trazer. A gente pode projetar, por exemplo, morar numa casa melhor, né? Mas se a gente não perceber antes que a gente tem que aprender a ser grato, nós temos que ser gratos aonde a gente vive hoje, agora, né? Isso é o mais importante. Não importa se a casa onde a gente vive, onde você vive, seja uma casa própria, alugada, né? Emprestada, ou você mora de favor. Não importa. O importante é que você manifeste essa percepção, que o sentimento mude desde já. Porque senão você vai conseguir projetar uma casa linda e maravilhosa usando a lei da atração. E essa casa pode até se manifestar na sua vida, né? Só que junto com essa casa, esses mesmos sentimentos vão vir acompanhados. Porque uma lei é uma lei. Então ele vai trazer, a lei da atração vai trazer exatamente aquilo que nós estamos emanando e sentindo nesse exato momento. E dessa forma, nessa casa nova, com o tempo, né, volta-se a sentir tristeza, sentir medo, sentir preocupação, sentir pobreza, solidão, enfim, seja qual for o sentimento negativo, porque ainda está dentro de você. Uma pessoa pode desejar ter saúde, né, desejar ser saudável e, pela lei da atração, ela visualiza isso e ela até manifesta essa saúde na sua vida. Mas se ela não enxergar o que fez manifestar aquela doença, em primeiro lugar, né, ou a importância de limpar as suas memórias, né, existe uma grande chance dela ficar doente de novo. Porque, afinal de contas, tudo começa por nós. Tudo começa dentro de nós. Eu posso desejar ter um carro novo, mas quando eu acreditar que isso vai me trazer felicidade, é aí que eu fico ainda mais preso na Matrix. Porque é isso que faz com que a gente se identifique, né, e procure a felicidade aonde ela não está. Quando eu aprendo a encontrar e manifestar a felicidade aqui, agora, dentro de mim, né, com carro velho ou com carro novo, né, morando de favor ou morando numa mansão, tendo saúde ou não tendo saúde, né, tendo o emprego dos sonhos ou não tendo o emprego dos sonhos, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Quando eu compreendo que eu preciso sentir e manifestar essa felicidade agora, né, aí sim eu mudo a minha energia para que as coisas aconteçam naturalmente. Né? Dessa forma, coisas melhores inevitavelmente virão. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas conseguem criar coisas com o Ho'oponopono. Não é que o Ho'oponopono seja uma ferramenta de criação. O Ho'oponopono não foi feito para criar nada, né? Mas quando a gente limpa, a gente desbloqueia algo que está travando, né? A gente limpando nossas memórias, a gente pode de repente estar tirando aquela pedra que está impedindo que o fluxo aconteça, né? E dessa forma, coisas melhores passam a acontecer. Quando a gente usa a lei da atração para criar as coisas, né? Ou seja, a gente aprende que basta pensar positivo, visualizar o que você quer, né, para que aquilo aconteça, a gente até consegue fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu falei disso no vídeo anterior, né? Mas a questão é que quando você faz isso, as coisas que você cria são criadas com uma energia truncada. Entende? Dá para perceber? Quer ver? É mais ou menos como você reformar uma casa, né? E aí você quer reformar uma casa que ela já está velha, ela já tem muita coisa para ser mexida, ela está dando muitos problemas. Só que aí, ao invés de você pegar e refazer toda a parte principal da casa, a parte hidráulica, a parte elétrica, encanamento, né, toda a parte estrutural da casa, né, ao invés de você fazer isso, você vai pegar e vai pegar massa e cobrir todos os buracos e passar uma tinta por cima. Então, você vai ter uma casa mais bonita, aparentemente mais bonita, mas olha só a oportunidade que você perdeu, né, de limpar e fazer as coisas do jeito certo. É por isso que trabalhar a espiritualidade e o autoconhecimento são essenciais,
né? Para que a gente lembre que a felicidade sempre começa dentro de nós. Mesmo que a gente descubra que nós temos a capacidade de criar o externo com nossos pensamentos e sentimentos. Dessa forma, a gente sempre vai ter essa ferramenta poderosa que é a lei da atração. Afinal de contas, pensar positivo e manifestar mais sucesso é algo maravilhoso. Mas vamos usá-la com sabedoria divina, com orientação divina. Lembrando sempre que a gente vai atrair aquilo que nós verdadeiramente sentimos. Não o que sentimos apenas durante uma visualização, mas sim aquilo que a gente vai aprendendo a sentir com amor e gratidão, todos os dias, em todos os agoras da nossa vida. Depois comenta aqui quais são as novas percepções que você tem com a lei da atração depois desse vídeo, ok? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o nosso canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimentos com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos e com a sua família. Eu vou ficando por aqui. Gratidão, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.